Olá, meus cumprimentos a todos. O meu assunto de hoje é acerca desse vírus, dessa pandemia que está assolando a humanidade. Seguinte, eu vou me ater um pouco à parte que não está sendo muito comentada, sobre a origem e o porquê desse vírus, né? Então é o seguinte, na ciência, na física, todos vocês conhecem as leis de Newton, né? Principalmente a terceira lei, que fala sobre ação e a reação. Então, todo corpo que sofre a ação de uma força sofre por parte desse corpo uma reação da mesma intensidade em sentido contrário. Essa é a terceira lei de Newton. Pois bem, acontece que esse mesmo conceito de uma reação contra um determinado agente, tem na física, na química também, que é o princípio de Le Chatelier. Você tem uma reação química e ela está em equilíbrio, está acontecendo a reação lá, e se você entra com uma mudança de temperatura ou de pressão ou de concentração de um dos participantes dessa reação, seja nos reagentes ou nos produtos, a reação vai sofrer um deslocamento do equilíbrio para o lado dos reagentes ou dos produtos. Vai depender do tipo de interferência que se faça nessa reação. Então, depende da temperatura, depende da pressão, depende da concentração, enfim. O que eu quero dizer é que sempre que você tem alguma coisa em equilíbrio, pode um desequilíbrio gerar uma nova posição de equilíbrio. Acontece que a nossa ciência é uma ciência muito incipiente ainda, apesar de todo mundo achar que nós estamos no auge da tecnologia, no auge do conhecimento humano, na verdade nós estamos caminhando ainda, tá, nos primórdios de uma ciência. Né? É tudo impressão. Quando se olha para o passado, você olha para 50 anos atrás ou para 100 anos atrás, também se achava que já se sabia tudo. E é ridículo quando você começa a comparar o que se sabe hoje com o que se sabia há 30, 40, 50, 100 anos atrás. Pois bem, acontece que, economicamente, que também é uma ciência, a economia é uma ciência, porém também muito afetada pelo subjetivismo, pelo achismo, pelo que as pessoas colocam a sua opinião em determinados momentos. Ela tem fundamentos físicos, fundamentos matemáticos muito sólidos, mas em determinados momentos é muito subjetiva. Aí o que acontece? Você tem uma economia que foi deformando aos poucos o equilíbrio natural das coisas. Você tem a natureza, que a natureza é um equilíbrio. As coisas todas em equilíbrio, todos os fenômenos em equilíbrio. Aí chega o homem com a sua ganância, com a sua cobiça, com a sua voracidade pela grana, pelo dinheiro, pelo poder, e ele começa a alterar certos equilíbrios sem perceber, porque ele não tem conhecimento das leis. Ele não sabe, até por ignorância e porque não quer ver. Muito bom. Isso na física e na química não é tão fácil de ignorar. Agora, numa ciência subjetiva como é a econômica, dá para ignorar. Então, os agentes econômicos, os grandes agentes econômicos internacionais, começam a tomar certas atitudes em detrimento das leis naturais da natureza, da economia, da verdadeira economia natural. Né? E isso gera desequilíbrios que vão começando a agir, como no caso da física, na lei de Newton, ou como no caso da química, no princípio de Le Chatelier, em princípios econômicos que a gente não conhece ainda, ou não quer conhecer, e que vão começando a deformar
algumas situações, alguns fenômenos. Muito bem, o que pode estar acontecendo? Nós estamos dentro de um sistema que as energias foram deformadas de tal maneira que chegaram à possibilidade de reunir condições dentro de um organismo vivo, talvez como tem se falado por aí, de um morcego, de uma cobra, de um agente qualquer, você pode ter criado as condições energéticas suficientes para plasmar um novo organismo, que é um vírus. E esse vírus, ele acaba sendo plasmado e ele vem para dar uma nova organizada nas leis naturais que o homem deformou. Tá? Quer dizer, é perfeitamente possível você ir desviando um equilíbrio e segurando esse equilíbrio num determinado ponto, até que, de repente, ele percebe que esse equilíbrio já deveria ter sido deslocado e, num piscar de olhos, volta ao ponto original. Quer ver? Um exemplo. É possível, a água ela ferve a 100 graus Celsius quando é uma temperatura, uma atmosfera de pressão. Muito bom. É possível a gente aquecer água até um pouco mais do que 100 graus, 110, por exemplo. Ué, como é possível isso? É muito simples. Num forno de micro-ondas, você põe um copo e você põe água e deixa lá um tempo para a água esquentar. É possível chegar a uma temperatura de 105, 106 graus e a água não ferve. Quando você abre a porta e põe a mão no copo, a água literalmente lembra que ela já deveria ter entrado em ebulição. Aí, toda aquela temperatura que está a mais, está a 106 graus, repentinamente volta para 100 graus. E aquela água vai evaporar repentinamente, que seria uma superebulição, uma sobreebulição. E aí corre o risco de queimar a pessoa que está pegando naquele copo inadvertidamente. Houve um deslocamento do equilíbrio repentinamente, ou seja, você tinha um equilíbrio meta-estável. Muito bem, acontece isso também do contrário. Você pode colocar uma cerveja no freezer e esse freezer vai a 6 graus abaixo de zero. Um freezer especial para gelar refrigerantes e cervejas. Como é que você tira a cerveja de dentro desse freezer? Pegando pelo gargalo, porque se você pegar pelo corpo da garrafa, ela corre o risco de congelar repentinamente. Por quê? A água congela a 0 grau. Veja, e essa temperatura no freezer está uns 6 graus abaixo de zero. Na hora que você tocar no corpo da cerveja, ela lembra que deveria estar congelada. Ela congela imediatamente. Ou seja, isso é um exemplo de um equilíbrio meta-estável. Voltando para a economia, o homem, com a sua ganância, com a sua cobiça, tanto fez com a economia, com as leis naturais, com os agentes econômicos, ele foi deformando de tal maneira que pode ser que a gente estivesse dentro de um equilíbrio meta-estável no tocante às leis econômicas. Aí houve a necessidade da geração, energeticamente falando, de um ser, um vírus, um agente, de uma maneira tal que entrou para desestabilizar a economia, trazer novamente para um determinado ponto de equilíbrio, para dar uma acalmada no sistema econômico mundial, de maneira a se pensar novas possibilidades. Tá? É uma coisa que eu acho que deve ter sido esse vírus. Né? Uma coisa nesse sentido, algo para dar uma parada na sociedade mundial, para que ela reflita como nós vamos, daqui para diante, trabalhar com os agentes econômicos novamente.
nós entramos num terreno de uma meta-economia, de uma meta-física, de uma meta no sentido de além do que a gente conhecia. Tá? Então, é a minha opinião, é a minha percepção sobre o que pode estar acontecendo, o que aconteceu. Né? Foi uma deformação muito grande que se fez nos tecidos econômicos, que propiciou a probabilidade ou a possibilidade da geração de energias que canalizaram, que plasmaram uma possibilidade que é o vírus que está se manifestando e fazendo essa desgraça toda no planeta. Tá? Meu comentário é esse. Obrigado pela atenção.